Solidariedade é a palavra que se destaca em todo o final de ano e vale a reflexão sobre a importância da doação de órgãos. Em São Paulo, são mais de 15 mil pacientes na fila de espera. O trabalho incessante da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos do HC é monitorar 24 horas as UTIs de hospitais públicos e privados. É uma corrida contra o relógio a partir da morte encefálica. O coração precisa ser implantado no receptor dentro de 4 horas. A ajuda vem de todo lado, em todo tipo de transporte. Eu queria que o senhor contasse para a gente como é que funciona e como foi criada a OPO. Na verdade, o Sistema Nacional de Transplantes hoje ele é todo descentralizado. Então existem nos estados comissões centrais estaduais de transplantes e a parte de doação foi descentralizada. Existem organizações de procura de órgãos e comissões intra-hospitalares. O que é uma organização de procura de órgãos? É um setor que coordena a doação e captação dentro de uma região do estado de São Paulo. Então, só para a gente citar um exemplo, no estado de São Paulo existem 10 organizações de procura de órgãos. 6 no interior e 4 na capital. Eu sou coordenador de uma delas, que é a do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Mas existem outras 3 que encontram-se na Escola Paulista de Medicina, no Hospital Dante Pazanese e na Santa Casa. Então, essas 4 organizações de procura de órgãos cuidam da doação de órgãos, coordenam a doação de órgãos nas regiões de São Paulo, norte, sul, leste e oeste. Como é que funciona o sistema de captação de órgãos? Na hora que você tem uma suspeita de morte encefálica dentro de um hospital dessas regiões, é obrigação do hospital e, teoricamente, da comissão intra-hospitalar, ou seja, pessoas que trabalham dentro daquele hospital, de informarem ou a Central Estadual de Transplantes ou a organização de procura de órgãos responsável por aquele hospital, que existe um potencial doador, um possível doador nos seus hospitais. O que é um possível doador? É um paciente com uma catástrofe cerebral e com suspeita de morte encefálica após realizado um primeiro exame clínico confirmatório que o cérebro não está mais funcionando. Ele precisa ter a compatibilidade sanguínea com o receptor? Nessa hora ainda não. Nessa hora é uma suspeita de. Na hora que eu confirmo o diagnóstico de morte encefálica, eu vou entrevistar a família. Na hora que a família diz sim à doação, aí é que eu vou enviar as informações, inclusive tipagem sanguínea, para a Central Estadual de Transplante, para que ela possa distribuir os órgãos daquele doador. Nós estamos comemorando hoje o primeiro transplante de coração completo, 50 anos, né? Este ano 2018. O coração precisa ser retirado e implantado até 4 horas? Exatamente. Existe uma logística complexa para a doação de órgãos e um dos órgãos mais sensíveis ao tempo fora, depois do explante, ou seja, retirado do corpo do doador, ele precisa ser implantado no receptor, idealmente em até 4 horas. Então, realmente, para coração é uma corrida contra o tempo. Para pulmão, em torno também disso. Para fígado, em até 6 horas. Um órgão que resiste mais fora é o rim. O rim eu tenho até em torno de 24 horas para implantar no receptor. Mas ainda assim, você imagine uma cidade complicada feita São Paulo, com trânsito, a luta que não é para que a gente consiga transformar a morte em vida, ou seja, para que a gente consiga retirar órgãos de qualidade e implantar para que pessoas continuem vivendo. E é uma logística em que é usada todo tipo de transporte aéreo, terrestre, onde for preciso. Exatamente, e obviamente que a gente conta com apoio, então a Polícia Militar nos ajuda muito, eventualmente oferecendo para as equipes transplantadoras helicópteros. A FAB também ajuda muito, eventualmente, para realizar transportes aéreos quando as equipes transplantadoras precisam pegar ou buscar órgãos em outros estados. Aqui a Secretaria Estadual de Saúde, via Central Estadual de Transplante, também tem um serviço de transporte para que consiga fazer com que as equipes saiam dos seus hospitais e sejam encaminhadas e levadas até os hospitais onde estão os doadores e depois de volta para os seus hospitais para realizar os transplantes. E essa logística é toda coordenada pela Central Estadual de Transplantes, Central Nacional de Transplantes. Isso funciona muito, muito bem. A recusa familiar em doar órgãos no Brasil gira em torno de 40%. Ou seja, quando 10 famílias são perguntadas se querem doar, 4 dizem não e 6 dizem sim. E você, já se posicionou a respeito?
Muitas pessoas não doam órgãos por conta de problemas ou de questões religiosas. É o seu caso? Eu sou testemunha de Jeová, porém nós aceitamos sim órgãos. É questão da visão, coração, participamos disso. Acho que as pessoas têm medo porque elas não vão a fundo, não pesquisam, não conheçam, né? Mas é vida que está salvando. Você já disse para sua família que você é doadora? De órgãos, sim. Você já se posicionou com relação à doação de órgãos? De órgãos ainda não, né, oficialmente, mas eu quero ser doador. Por que ainda não é? Porque eu tinha minhas dúvidas também, porque eu sou LGBT assumido e tal, e eu sei que para doar sangue você não pode sendo LGBT assumido. Mas órgãos não tem nada a ver, né? Portanto, eu estou esperando a oportunidade para eu fazer isso, porque eu sei que dá para assumir essa posição na carteira de identidade, né? Também, hoje em dia não dá. É só comunicar à sua família. Ah, então, eu faço questão de comunicar, porque os meus órgãos são bons, eu tenho boa saúde, então, portanto, eu quero ser sim. Você já se posicionou com relação à doação de órgãos? Não. Por que não? Curiosidade, é a primeira vez que alguém me pergunta sobre doação. Você tem alguma dúvida sobre isso? Tenho. Por exemplo? Saber como é que faz para fazer a doação, qual o encaminhamento que tem que ser feito. Gostaria, inclusive, de doar. Não sei se minha idade permite ainda, mas gostaria, sim. Seria interessante. Sabia que tem 15 mil pessoas na fila de espera só em São Paulo para receber um órgão? Não sabia. Justamente isso. A mídia não relata totalmente o que acontece. Devia ser mais participante. Incentivar mais o público a fazer essa doação. Você já se posicionou com relação à doação de órgãos? Sim, sou completamente a favor da doação de órgãos. Mas ainda há uma grande recusa familiar. Por que isso acontece, na sua opinião? Olha, eu acredito que seja por conta do tipo de abordagem que é dada no momento. Inclusive, eu tenho um caso de uma funcionária que a avó veio a falecer e tinha a vista boa, né? E foi solicitada a doação de córnea. Mas o jeito da abordagem foi tão bruta que os familiares acabaram não aceitando. Era uma senhora de mais de 90 anos. Quando se fala em transplante, há uma recusa familiar grande ainda. Por que se dá isso? Eu não diria que é uma recusa grande, mas eu diria que é uma recusa importante. Porque é comparável a outros países. Existem países onde a recusa familiar é parecida com o Brasil. Hoje, só para a gente ter uma ideia, a recusa familiar no Brasil gira em torno de 40%. Ou seja, quando 10 famílias são perguntadas sim ou não à doação, 4 dizem não e 6 dizem sim. Essa estatística que a gente está aqui falando. É multifatorial. Existem uma série de razões que a família nos apresenta para recusar a doação. Uma delas, ele não era doador em vida. Então, quando a pessoa que faleceu informou por algum motivo a família que não gostaria de ser doador. As famílias eventualmente alegam motivos religiosos, apesar de todas as religiões apoiarem a doação de órgãos. Questões de tempo, ou seja, premência para realizar o enterro, o sepultamento do corpo. Então, as famílias também utilizam eventualmente o tempo como assistência prestada ao seu ente querido durante a internação. Então, se a família percebe que a assistência foi aquém do desejado, ou complicado, ou a forma como a equipe médica se comunica com a família durante esse tipo de internação, também, ao final, a família vai recusar. O não entendimento ou a não compreensão do diagnóstico de morte encefálica, ou seja, você não entender que morte encefálica, morte cerebral é morte. Então, como é que você vai doar órgão de uma pessoa que você ainda acha que pode estar viva, ou que existe uma esperança de estar viva? Que na realidade o coração continua batendo, né? Exatamente. E precisa ser assim para poder retirar os órgãos. Exatamente, ou seja, você tem um paciente com cérebro morto, um cérebro que não tem mais função, cérebro inviável, e você tem coração funcionando, você tem fígado funcionando, pulmões funcionando, rins funcionando, e é isso que permite a doação. Eu consigo retirar órgãos de qualidade e implantar e ajudar pessoas a continuarem vivendo que de outra forma morreriam. Mas uma grande dúvida é saber se, por exemplo, o hospital fez a contraprova. É preciso fazer 2 contraprovas para atestar a morte encefálica? Na realidade existe um protocolo que é determinado pelo Conselho Federal de Medicina e que foi até modificado agora em dezembro para nos dar mais segurança.
Então é feito um exame clínico neurológico por um médico que precisa ser capacitado para isso, ou especialista ou capacitado. Você precisa, depois de 1 hora, repetir isso tudo por um outro médico, também especialista ou capacitado. E além disso, você precisa fazer um exame complementar. Então, o protocolo brasileiro, ou seja, a forma de você determinar a morte cerebral, a morte cefálica no Brasil, ela é bastante segura. Por quê? Um médico faz uma coisa, outro médico repete tudo isso e você faz um exame complementar. O que a OPO tem feito para minimizar ou para conscientizar mais as famílias? Ou seja, as organizações de procura de órgãos, as centrais estaduais de transplante têm tido bastante trabalho com educação. Educação da população de uma forma geral, através de campanhas, e educação de profissionais da área de saúde, para que nos auxiliem nisso. A Organização de Procura de Órgãos aqui do Hospital das Clínicas, há 3 ou 4 anos já, a gente faz um curso de comunicação de má notícias, que é um modelo de curso que nos foi oferecido, foi trazido para o Brasil, é um curso espanhol, é um curso que foi criado pela Organização Nacional de Transplantes, e que a ONT, a Organização Nacional de Transplantes, fez um convênio com Santa Catarina para que esse curso pudesse ser replicado aqui no Brasil, e algumas pessoas no Brasil foram treinadas, e essas pessoas elas podem replicar esses cursos, e aqui no Hospital das Clínicas eu fui treinado, o vice-coordenador da Organização de Procura de Órgãos, Dr. Luiz Pilan, também foi treinado, e o nosso enfermeiro e coordenador de enfermagem, encarregado de enfermagem, o Edivaldo, também fomos treinados nessa metodologia, e há 3 ou 4 anos que a gente vem dando esse curso de comunicação de má notícia, porque é importante que os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, saibam se comunicar com as famílias, vivenciando o luto, vivenciando a perda. Por quê? Porque daí é que vai nascer a doação. Então, quanto melhor a gente se comunicar com essas famílias, possivelmente menor será a recusa. E é isso que a gente espera nesse curso, é isso que a gente tem feito ao longo do tempo, aqui na Organização de Procura de Órgãos, no HC, e outras centrais estaduais de transplante também. Santa Catarina faz esse curso de forma contínua já há alguns anos, o Paraná também tem feito, Rio Grande do Sul. Quer dizer, esse curso hoje a gente tem tentado replicar no Brasil todo para que a gente tente impactar negativamente, ou seja, diminuir os índices de recusa familiar. Quem pode fazer esse curso? Qualquer profissional de saúde. Ou seja, o curso é aberto para profissionais de saúde, e obviamente que a gente gostaria que fossem profissionais que trabalhassem em áreas de pacientes críticos, então unidade de terapia intensiva e pronto-socorro. Por quê? Porque é onde você vai ter pacientes onde a gente lida com morte mais frequentemente, principalmente com a morte encefálica, obviamente, mas qualquer profissional pode fazer um curso de comunicação de má notícia. Isso é uma ferramenta que vai ajudar muito esses profissionais a se comunicarem com a família nessa situação específica, ou seja, de comunicar uma notícia ruim, que não é boa. Como médico e como cidadão, o que é o transplante de órgãos para você? O transplante de órgão para mim é vida, ou seja, é você dar a chance das pessoas continuarem vivendo, porque para coração, pulmão, fígado, por exemplo, ou você recebe um transplante ou você vai morrer. Para rim, você tem ainda a diálise, que é a terapia de substituição renal. Mas mesmo assim, os pacientes eles vivem mais e vivem melhor quando eles recebem um órgão, quando comparado à diálise. Então também é importante. Se você conversa com quem teve a oportunidade de receber um órgão e está vivo, a alegria dessas pessoas é indescritível. Eu tive o prazer já de conversar com vários pacientes que receberam e que são transplantados hoje, e eles agradecem demais a nós, a quem trabalha com isso, eles são muito gratos a quem trabalha com doação e transplante, e eles agradecem demais, mesmo sem conhecer e sem poder conhecer, ao receptor, ou seja, as famílias que disseram sim para que aquela doação pudesse acontecer.